Essa é uma das principais privações existenciais que a gente vê na prática clínica moderna. Meu nome é André Toso, eu sou terapeuta e doutor em filosofia, e aqui nesse canal eu ajudo psicólogos a se tornarem mais seguros e uma referência aplicando a fenomenologia na prática clínica. Bom, uma das principais privações existenciais da modernidade se chama controle. A necessidade de controlar as coisas. Aqui eu inicio uma série de vídeos que eu vou colocando aos poucos com as principais privações modernas, que são algumas. E eu vou começar pelo controle, a necessidade de controle do paciente. E essa necessidade de controle do paciente aparece muito na clínica moderna. E muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso porque elas mesmas, o próprio terapeuta e o próprio modo de ser da nossa era, da era da técnica, como Heidegger nos alerta, é um momento da história da humanidade em que o controle é muito importante. E o controle necessariamente adoece o homem. E aí eu vou tentar explicar o porquê o controle aparece na clínica, o porquê a gente nem sequer está enxergando esse controle muitas vezes e o porquê ele priva existencialmente, ou seja, ele adoece o ser humano na sua essência. O excesso de controle talvez seja uma das causas raízes da maioria das patologias que a gente ouve falar em nível mental hoje em dia. Então a gente tem que entender de onde vem esse controle, essa necessidade de controle. Essa necessidade de controle começa com a modernidade, começa principalmente com o pensamento cartesiano da mensurabilidade, ou seja, de mensurar as coisas para que elas sejam reais. O método científico, super importante para o nosso desenvolvimento tecnológico, para o nosso desenvolvimento como civilização, ele tem um pequeno problema que é quando ele tenta ser aplicado para tudo, inclusive para, por exemplo, a parte emocional, a parte afetiva do ser humano, e tudo que envolve o ser humano, ele falha miseravelmente. E falha, claro, por uma razão muito óbvia. A existência ela não é passível de mensurabilidade. Os principais elementos que compõem uma existência, eles não são calculáveis, eles não são passíveis de cálculo. É só a gente pensar em nós mesmos, né? As nossas memórias, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos modos de ser, os nossos relacionamentos. Tudo isso é impossível de calcular. Quando a gente tenta calcular isso, normalmente fica uma coisa forçada, né? É como se a gente tentasse encaixar um triângulo num quadrado. Ele não encaixa, fica uma ponta assim, né? E isso tem acontecido cada vez mais com o método científico e com o cientificismo moderno. O Heidegger já nos alertava disso lá no princípio do século XX, né? Como a tentativa de mensurar tudo, né, vai compondo uma sociedade que tende, de acordo com a fala do Heidegger, a destruição da civilização. Por que a destruição da civilização na visão do Heidegger? Porque o homem começa a criar o mundo à sua imagem e semelhança. O homem começa a colocar e a controlar a realidade de acordo com seus desejos e com suas vontades. E nesse sentido, ele começa a criar realidades que não são mais realidades, que são representações da realidade. E essas realidades elas não param em pé, elas não conseguem ter profundidade e ter vivacidade, organicidade. Como, por exemplo, a natureza. Né? A gente pode pegar a natureza como um exemplo mais claro da falta de controle do homem. Por quê? Porque o homem é a própria natureza. Então, como é que o homem, como a própria natureza, vai controlar algo que o controla? A natureza é algo que controla o homem. O homem pode aprender a lidar com a natureza, pode aprender a conviver com a natureza, mas ele não consegue controlar a natureza. E há uma tentativa do homem de controle da natureza que falha também miseravelmente. A gente pode dar o exemplo da cidade de São Paulo. Não sei se vocês sabem, mas a cidade de São Paulo, todos os rios praticamente foram enterrados na cidade de São Paulo. Os que sobraram viraram esgotos a céu aberto. Né? E isso foi uma tentativa de controle da natureza para criar um ambiente urbano. Só que um ambiente urbano caótico. Ao invés de integração com a natureza, o homem tentou na época em que São Paulo estava sendo assim habitada, tentou um controle da cidade. E o que a gente vê hoje na cidade de São Paulo é o caos, né? É uma cidade adoecida por essa tentativa de controle. Então, o controle passa também, por exemplo, né, na visão mais assim, a gente vê uma cidade, por exemplo, de tirar todos os elementos naturais, procurar cimentar tudo, né? Uma vontade de controle do homem de criar um mundo à sua imagem e semelhança, de criar um mundo artificializado para o seu gozo.
mas isso também falha, porque essa realidade que o homem cria, antinatural, ela vai se tornando cada vez mais desconfortável e cada vez mais inabitável. E começam a criar problemas, né? Inúmeros, como poluição, como violência, como estresse nas pessoas, desbalanceamento do sistema nervoso autônomo, porque é pela natureza que a gente consegue ter uma harmonização maior do sistema nervoso autônomo, e vai acontecendo o que a gente vê nos dias de hoje, na modernidade. Cidades muito tecnológicas, muito para frente, mas quando a gente vai ver, as pessoas estão em frangalhos, né? Os sentimentos, as emoções, praticamente a pessoa não tem enraizamento consigo própria, não tem articulação de sentido na sua existência e vai vivendo uma vida mecanizada e uma vida pouco sentida, com pouco sentimento. Então, isso é num nível mais global a gente conseguir compreender o que é o controle, né? Esse controle do natural, esse controle da natureza. E por outro lado, aí quando a gente vem e traz para a clínica, né? Como é que a gente vê isso nas pessoas? As pessoas, elas não conseguem suportar a frustração da perda do controle muitas vezes. Quando acontece algo com elas que elas perdem o controle da situação, elas normalmente se frustram de tamanha forma que elas não conseguem gerir as emoções, não conseguem gerir os sentimentos daquela frustração e daquela falta de controle. Então, vou dar um exemplo básico assim, né? Uma jovem que está namorando com um rapaz e de repente esse rapaz termina a relação, né? E ela fica sozinha. Ela perde o controle da situação, ela não consegue mais ter aquela pessoa. Ela liga, ele não atende. Isso é uma coisa bem simples, tá? Que eu estou trazendo. Mas o que que acontece? Ela começa a viver em função daquela perda, em função daquilo que ela não consegue controlar, no sentido de tentar controlar, de tentar ter um controle, de tentar que aquela pessoa não desapareça da vida dela. Então ela não consegue se desconectar disso. É claro que isso tem um fundo de carência emocional, tem um fundo normalmente de falta de afetividade na infância, pode estar relacionado. Existem inúmeras explicações causais que a gente pode dar. Mas, no fundo, na raiz, nós temos um problema também de controle. Ou seja, controlar aquilo que é externo a mim, controlar aquilo que está fora de mim. Uma pessoa, por exemplo, ou controlar o dinheiro, por exemplo, né? Quando a pessoa tá com uma situação financeira e de repente ela perde tudo que ela tem e ela fica sem controle daquela verba, daquele dinheiro que ela tinha. Ou outras formas mais agressivas de falta de controle. Você está numa cidade e de repente começa uma guerra, como aconteceu na Ucrânia, e você perde completamente o controle da situação. Muito difícil, muito complexo de lidar com isso. Do simples como um relacionamento para o complexo de uma guerra, há uma raiz profunda de não sabemos lidar mais com a falta de controle, né? Se a gente for pensar, antigamente as pessoas viviam com medo, aterrorizadas, por exemplo, né? Principalmente em épocas muito antigas, em épocas primitivas, com muito medo daquilo que poderia acontecer. As pessoas esperavam animais selvagens ou invasores de outras tribos, de outras aldeias que poderiam invadir a sua e tomar aquele lugar. Então havia sempre essa noção de falta de controle. Hoje, ainda bem, nós temos algum controle, nós conseguimos ter algum controle, mas esse controle muitas vezes é falso, é aparente, é apenas aparente, porque existem coisas na nossa existência que realmente estão totalmente fora do nosso controle. Uma das principais é a morte. Quando nós temos estabilidade, quando está tudo bem e de repente algum ente da nossa família, a gente perde algum ente da nossa família. E essa falta de controle dessa perda também traz uma sensação de angústia profunda, uma sensação de saudade, de dificuldade de lidar com a falta de controle. Então, se a gente for ver muito bem, a gente pode compreender que, no fundo, nós não temos controle de praticamente nada. O que a gente pode fazer é aprender a lidar com as coisas, aprender a lidar com as perdas, aprender a lidar conosco mesmo, aprender a lidar com os nossos sentidos, aprender a lidar com a nossa origem e com o nosso destino, aprender a lidar com aquilo que não tem controle. Outro fato assim de falta de controle mais radical é um evento de catástrofe natural também. Por exemplo, um furacão, um tsunami, algo assim muito maior que nós, né? Que está muito além da nossa vontade, que acontece e que nós somos arrastados por essa espécie de destino em que a gente não esperava estar acometido por ele. E o nosso controle também vai por água abaixo.
E essa necessidade de controle, falando mais amplamente, ela está tão enraizada no nosso discurso que na nossa narrativa mesmo, ela permeia sempre a nossa própria narrativa. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico assim do momento que a gente vive. Quando as pessoas falam assim, a gente precisa salvar a natureza, a gente precisa salvar a terra, né? Esse tipo de comentário, por exemplo, ele é impensável, ele é impensado. A pessoa não refletiu para fazer esse comentário. Porque como assim a natureza precisa ser salva? Quem somos nós para salvar a natureza se nós somos a própria natureza? O que a gente quer é que a natureza se equilibre para que a gente possa sobreviver como natureza também, né? E na forma como a gente vive na natureza, nós precisamos de determinadas coisas, oxigênio, precisamos de determinados elementos que a natureza precisa continuar nos fornecendo para que a gente sobreviva. Mas se existir um colapso climático, por exemplo, um colapso natural, o ser humano pode desaparecer, mas o restante da natureza ela vai continuar como sempre esteve. Ela não vai terminar simplesmente porque o ser humano termina. Então é impensável a gente imaginar que nós vamos salvar a natureza. Isso é assim de uma arrogância, de uma prepotência que mostram exatamente essa tentativa de controle do homem sobre algo que é tão maior que ele não consegue nem compreender. E nessa não compreensão, ele acha que ele cria mundo. O homem acha que é ele que cria as coisas, que é ele que cria o mundo do jeito que é ele que cria os sentidos que o mundo tem, as palavras que o mundo tem e que ele pode fazer desse mundo aquilo que ele quer fazer, aquilo que as ideias dele querem fazer, né? E esse é um outro tipo de privação existencial, que é o idealismo ou a ideologização desenfreada. Mas eu posso falar disso num outro vídeo. Então, essa tentativa de controlar a realidade e de criar a realidade como representação, essa é uma das principais características do nosso tempo e uma das principais características que fazem nós adoecermos como seres humanos. E essa narrativa, ela permeia todo o método científico atual, todo o cientificismo, que é muito diferente da ciência, tá? O método científico moderno e a cientificidade moderna, elas procuram essa mensurabilidade e esse controle da realidade. Esse controle, então, se torna representação, como Heidegger fala. Essa representação, ela vai se tornando representação da representação da representação. Então a gente pode dar o exemplo. Eu estou aqui falando para o YouTube. Essa já é uma representação de quem eu sou, né? Não sou eu realmente, é um vídeo meu que vocês estão assistindo. Tudo bem. O meu perfil no Instagram é uma representação de quem eu sou. Não sou eu na essência, mas é uma representação. Se alguém fizer um vídeo de inteligência artificial usando a minha fala, a minha voz e a minha imagem, essa já é uma representação da representação, né? E a gente vai cada vez mais perdendo contato com a essência do André, de quem eu sou, né? As pessoas que ouvem meus vídeos aqui não me conhecem, não conhecem a minha essência ainda, porque elas não me conhecem pessoalmente, elas não são da minha família, por exemplo, né? Não estão na minha casa o dia todo. E nós começamos a acreditar nessas representações das representações. Então a gente julga a pessoa pelas aparências, né? Não julga a pessoa pelo que ela é, e sim pelo que a gente acha que ela é, que a gente imagina que ela é, que a nossa representação daquela pessoa faz com que ela seja. E então nós entramos naquilo que a gente chama de hiperrealismo, ou seja, já não existe uma realidade, existem representações das representações e nós vivemos baseados nessas representações, ao invés de vivermos a nossa existência própria, na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, nos pequenos seios comunitários que estão à nossa volta, ao nosso redor, na realidade fática mesmo. Então nós começamos a viver mais em realidades hiperestimuladas ou hiperrealistas e começamos a viver as ideias daquelas realidades, né? E passamos a perder o contato com a essência do ser. Passamos a objetificar o ser de todas as coisas. E essa representatividade em que vira a realidade, ela adoece porque ela não tem sentido em si própria. Aquilo que tem sentido é aquilo que é orgânico, que é vivo, que é experiencial. Isso é que tem realismo. Então, por exemplo, o meu dia a dia com a minha família, né? Eu tenho um filho pequeno de 3 anos, eu tenho minha esposa, né?
esse dia a dia, né, acordar, estar com eles, tomar o café da manhã, pequenas coisas, né, conversar, é, depois começar o meu trabalho, atender meus pacientes, estar com os meus pacientes, estar com meus alunos ao vivo, conversar com eles, fazer as minhas supervisões, né? Isso é muito mais próximo da realidade do que sou eu, da minha essência, do que, por exemplo, se eu ficar pensando a respeito de uma ideia que eu vi na internet ou que eu li em algum livro, em algum jornal, e ficar discutindo aquilo e baseando a realidade e o mundo naquelas ideias, né? Aí já é uma representação da realidade. E a maioria das pessoas hoje vivem muito nessas representações, nessas bolhas de representação de realidade que não tem sentido em si própria. Então, fica algo vazio e fica algo que se retroalimenta de si mesmo. E isso é o controle. O controle é uma retroalimentação de algo que não tem sentido. Isso é o controle. A gente pode resumir assim. Quando que a gente vê na clínica o controle de forma absolutamente radical? No que a gente chama de TOC, transtornos obsessivos compulsivos, né? Por quê? Porque a pessoa passa a fazer uma atividade, um movimento, por exemplo. Posso dar exemplos clínicos. Tive um paciente que ele pegava o carro, saía de casa para ir trabalhar, por exemplo, e ele achava que podia ter atropelado alguém, podia ter acontecido algum acidente, podia ter caído alguma coisa do carro, e ele voltava para o lugar. E ele ficava fazendo isso, às vezes horas fazendo isso, né? E isso começou a desarticular toda a existência dele. Depois a gente foi trabalhar e percebeu que aquilo era um controle exacerbado. Ele estava tentando exercer um controle a respeito da realidade, por questões que eu não vou entrar aqui agora, porque não é o objetivo da aula, mas ele entrava num ciclo de controle, ou seja, fazia algo repetidamente, né, como o transtorno obsessivo compulsivo faz, para controlar algo. E fazendo isso repetidamente, aquilo não tinha sentido. E ele começava a realmente ficar privado existencialmente. Ele não ia trabalhar, perdia a hora do trabalho, às vezes não conseguia chegar a tempo no trabalho, e depois ele se sentia culpado de ter feito aquilo. E a vida dele girava em torno desse sentido controlável, controlado, em que a existência dele ficava girando, permeando por esse controle exacerbado, exagerado. Né? Esse é um exemplo da prática clínica em que a gente vê o controle bem forte. Outra coisa que aparece muito na nossa prática clínica, níveis de ansiedade em que claramente a pessoa está tentando controlar e pelo controle ela sente ansiedade. Né? Então, quando ela sente que o coração dela está batendo mais forte, isso gera nela um pensamento de que ela pode ter um ataque cardíaco e pode morrer. E isso cria esse looping de controle de, ai meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. Quando o paciente tem esse tipo de ataque de pânico relacionado com a possibilidade da morte, mostra o que radicalmente nos tira do controle, que é a morte. E eu sempre falo para os pacientes com ansiedade, o principal ponto do ansioso é ele começar a aprender a lidar com os desconfortos da ansiedade, começar a perceber que ele não vai morrer, que aquilo é só uma sensação e normalmente é só uma memória. E ele pode simplesmente, ao invés de fugir dos sentimentos, que é o que o ansioso faz normalmente exatamente para ter controle, ele faz um processo de tentativa de fuga daquelas sensações que só aumentam aquelas sensações, né? Que é um paradoxo. Ele pode começar a regular, a afinar afetivamente as suas próprias sensações de ansiedade. E quando ele faz esse confronto, quando ele se confronta com as sensações, ele passa a sair do controle, porque ele tem que observar simplesmente aquelas sensações, ao invés de ficar querendo controlar ou fazer alguma coisa para fazer elas cessarem, passarem, desaparecerem. E ele pode simplesmente, na observação, deixar que aquilo aconteça e que aquela sensação comece, chegue no seu ápice e depois termine. Porque é assim que toda crise de ansiedade acontece. Ela inicia, tem um ápice e depois tem uma descarga. Só que o ansioso, o que ele faz? Quando começa a subir, ele começa a querer controlar. E nessa tentativa de controlar, esse ápice ele não para de subir. A pessoa fica só sobe. Não tem o tempo da descarga, que é o tempo do relaxamento, de deixar aquilo que está se apresentando que ele pegue o seu caminho. Nessa tentativa de controle do ansioso, acontece
os ataques de pânico mais graves. Então, o controle é uma raiz importante da maioria das patologias que a gente vê hoje, que a gente chama aqui de privações existenciais. Então, ela se revela como uma das principais privações existenciais da nossa época. E também na ansiedade, né? Nós falamos assim que a ansiedade é excesso de futuro, ou seja, a pessoa está pensando muito no que vai acontecer, no que pode acontecer, quais os perigos que ela pode passar, né? E isso nada mais é do que um controle extremo da temporalidade, uma tentativa de controlar o tempo e a temporalidade. Nessa tentativa de controle extremo da temporalidade, a gente projeta algo que não existe, ou seja, uma ilusão irreal, né? Algo irreal que ainda não se concretizou, uma preocupação, uma pré-ocupação, a gente se pré-ocupa de algo que não existe e tenta controlar aquilo que não existe. E ao tentar controlar o que não existe, nós caímos de novo naquele ciclo de controle sem sentido, né? E a maior parte da vida da pessoa se torna exatamente isso, um controle sem sentido daquilo que ela não controla. E aí ela adoece, porque ela sai da realidade e vai para uma representação mental, uma representação do pensamento, daquilo que pode acontecer e que não vai acontecer. E aí tem uma falta de presença. Por isso, a postura fenomenológica que eu ensino nos meus cursos, ela não é só para o terapeuta. Ela também é um modo de ser nosso, no dia a dia, na nossa existência, e que a gente pode começar a ensinar para os nossos pacientes também, que auxiliam o paciente a sair dessas bolhas de representação e ajudam o paciente a estar mais na presença dele, na presença real. E na presença real existem dois pontos fundamentais. O primeiro ponto é que a gente precisa se confrontar com nós mesmos e muita gente foge desse confronto. E a fuga desse confronto é exatamente pelo controle. Porque se a pessoa não fugir desse confronto, ela vai começar a perceber aos poucos que ela não controla praticamente nada. E ao perceber que não controla praticamente nada, ela sai dessa ilusão do controle. E isso deixa ela muitas vezes angustiada, porque ela precisa aí se ver como transcendência, ou seja, como algo que transpassa o seu próprio controle, transpassa o seu próprio ente. Ela não é mais um ente que tem objetivos e funções para cumprir e é só isso a existência. Não, ela é um ser, ela tem o ser em si e ela precisa refletir a respeito do ser em si e perceber-se como transcendência. Perceber que esse ser a transpassa, ou seja, passa por ela, e não somente que ela é algo objetificado que precisa cumprir determinadas tarefas. E isso angustia muitas vezes a pessoa, porque ela consegue se ver aí como possibilidade possível e não como um ente objetificado. Parece fácil de se ver assim, como um ser, mas não é tão fácil. Isso normalmente angustia a pessoa, porque tira exatamente ela desse controle exagerado. Posso dar um exemplo claro disso também, e simples, que é por que será que muitas vezes uma mulher casada com um homem que exerce violência doméstica diariamente com ela, ela não consegue se separar, ela não consegue se sair daquela relação. Existem vários aspectos psicológicos e da causa, eu não vou entrar aqui na causa que pode ter acontecido, né, com as memórias afetivas daquela pessoa, mas se ela sair dessa casa, se ela recomeçar a vida, né, se ela decidir se separar, ela precisa se confrontar com a possibilidade possível que ela é. E muitas vezes a pessoa, por medo também, mas também por medo da pessoa que está fazendo aquela violência com ela, mas também por medo dela mesma ter que se reinventar, sair daquele ciclo de controle sem sentido, em que ela sofre violência, mas que existe uma certa estabilidade. Se ela sai daquela casa, ela precisa construir as suas possibilidades possíveis. E isso muitas vezes confronta a pessoa com uma angústia, um sem sentido inicial que depois faz brotar novos sentidos, mas muitas vezes a pessoa não está disposta a passar por essa fase da angústia que vai abrir essas possibilidades possíveis. E ela prefere ficar nesse contexto violento e muitas vezes as pessoas não entendem por quê, né? As pessoas criticam, mas existem coisas profundas por trás disso e que a gente tem que compreender e tem que auxiliar a pessoa aí percebendo essa necessidade de uma nova possibilidade possível e ir criando a coragem, porque a coragem é que faz a gente conseguir passar
por esse processo de angústia. Sem coragem, a gente não sai do lugar. A gente precisa ter coragem para confrontar a nossa falta de controle. É só tendo coragem que a gente percebe que nós podemos caminhar sem controle em muitos momentos da nossa vida e que a gente pode confiar que existe em nós um ser que está contando uma história. E essa história que nós estamos contando e que esse ser está contando, ela pode ser acompanhada. A gente não precisa controlar em todo momento a nossa biografia, a nossa história de vida. Nós podemos também ter momentos em que damos um tempo, damos um silenciamento desse controle para que as coisas seguem e caminhem no sentido em que elas precisam caminhar. Porque muitas vezes, por mais controle que a gente coloque em algo, aquilo que força a gente a ir para um caminho existencial específico é tão forte, é tão mais forte que nós, que não adianta a gente ficar no controle, né? Eu dou exemplo para os meus pacientes que é assim: a vida é como se a gente caísse num rio de águas muito corridas, assim, um rio com muita correnteza. E nós caímos nesse rio. E o controle é a gente tentar nadar desesperadamente para sair desse rio. Só que a gente não consegue sair desse rio. A correnteza é forte demais para a gente sair. E nesse rio tem várias pedras. E conforme a gente vai nadando, a gente vai batendo nessas pedras e vai se machucando. E vai se privando existencialmente. Então, o melhor, muitas vezes, na vida é caímos nessas águas de correnteza muito profunda, muito rápida, é nós pararmos, soltarmos o peso do nosso corpo e nós tentarmos ir desviando das pedras e ir seguindo o fluxo desse rio que corre. E isso é deixar o controle de lado. É deixar com que as águas do rio nos levem, nós prestemos atenção na paisagem, prestemos atenção no caminho e vamos nos desviando daquilo que pode nos machucar, nos privar existencialmente, de acordo com como aquilo que a gente pode. Mas vai ter momentos na vida em que vai ter tantas pedras que não vai ter jeito. Em alguma a gente vai ter que bater. E a gente pode até desviar o nosso corpo para bater numa pedra menor do que uma pedra maior. Então, nessa metáfora, as águas são também os nossos sentimentos. Elas representam os nossos sentimentos. E muitas vezes os nossos sentimentos, eles podem estar mais fortes, ou seja, eles podem estar mais como a correnteza forte do rio, e outros momentos ele pode estar mais sereno. A gente precisa também afinar afetivamente os nossos sentimentos para que essas águas dos rios possam ser mais calmas, mais fluidas e a gente possa ter mais tranquilidade para navegar na existência. Agora, se a gente ficar nadando, tentando nadar contra a correnteza da vida, da existência, da natureza, como o homem moderno tenta a todo custo fazer, nós vamos nos machucando, nós vamos criando situações irreais, situações sem sentido, criando realidades totalmente ilusórias e totalmente fora da realidade, que vão nos machucando, que vão nos criando situações em que as coisas ficam absurdas. Por isso é muito importante a gente perceber que na modernidade, uma das raízes principais das privações existenciais se chama controle. Espero que tenha gostado desse vídeo. Vai ser uma série de vídeos a respeito de privações existenciais que eu vou começar a fazer. Subscreve o canal aqui, curte o vídeo se você gostou, comenta também, porque isso me ajuda a chegar a mais pessoas com esse novo pensamento da fenomenologia na prática clínica. Um grande abraço e tudo de bom para vocês.